Alô, amigos da Fala, meus amigos da Sociedade Metamorfoses. Isso. Estamos aqui novamente para a continuação do episódio demoníaco que fizemos antes sobre apetite, vontade, desejo, emagrecimento e afins. Obesidade. Obesidade, né? No geral. E aqui estamos abordando um aspecto mais filosófico, é claro que entrando no aspecto fisiológico, que é necessário também, mas estamos tentando fazer uma abordagem diferente que o Alan já costuma fazer bastante no Segundo Eu Começo e nas aulas que ele tem gravado. Então, para isso, pedimos que você curta, compartilhe, coloque o sininho, chame seus amigos, compartilhe no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo dos drogados, em qualquer grupo, e coloque lá e convoque seus amigos a uma reflexão maior. Nós costumamos dizer que a gente observou a educação física com esse gap de pensar, esse gap de forçar essa massa cinzenta que nós temos aqui dentro da caixa craniana. Então, diante disso, nós puxamos esse modo de pensar além do que simplesmente os artigos dizem, que é o que o Alan faz brutalmente quanto à obesidade. Eu quero que você assista o episódio anterior para poder te contextualizar desse episódio, e lá você vai ver que o Alan já leu centenas de artigos sobre o tema obesidade, e ele, com uma junção, né, com uma síntese disso, ele, divergindo e convergindo com alguns, ele criou praticamente quase que, e lendo os filósofos, que eles que vão tanger a associação, o uso das palavras, o entendimento, ele quase que formou um entendimento pessoal do Alan, uma posição alanzística sobre o assunto. Então, vamos começar aí, vamos retomar o nosso assunto do episódio anterior e vá lá ver. Será que a gente Pausa termina? E vá lá ver. Quase disputátil, amoroso. Você viu que a gente não virou o papel, né? O papel tá aqui, acho que ele não será virado. Eu desconfio que ele não será virado. Porque só aqui na questão do apetite a gente vai ficando preso. Só lembrando que a gente parou lá no apetite, ficou bem definido, no apetite natural, sensitivo, racional. E aí você até me ajudou aqui com a questão do desejo, porque eu estava juntando fome, apetite, desejo e vontade. O desejo sai, porque ele interage aqui com todos os fatores, inibindo, ativando, né, sendo ativado, sendo inibido também, né? A vontade pode inibir o desejo pode inibir a vontade, você tem uma relação bidirecional. É mais uma questão importante. Fazer quase um diagramazinho de Krebs, né? Para poder... Dá para fazer um desenho legal, dá para fazer um quadro, dá para botar isso de uma maneira bem didática. Sim. Eu acho que dá para botar de uma maneira bem didática. E quando a gente estava falando lá do trabalho de 2021 do Alan Watts, acho que ficou claro, que ele fala da deficiência de sinal, a gente fugiu para o Eduardo Arque, foi lá no Christine Bilhot. E tal. Então, a fome como uma deficiência de sinal e o apetite como uma percepção que vai gerar a intenção. O apetite, ele traz como aquilo que te leva a escolher o que você vai comer. E, obviamente, quando ele fala de escolher o que você vai comer, aí ele vai começar a partir para o comportamento alimentar. Só que ele está fazendo de uma perspectiva puramente científica. Nessa hora que é muito bom, muito importante entrar com essa visão filosófica dos 3 apetites. Quando ele começa para o comportamento alimentar, aí ele tem uma divisão em 3 fatores importantes. O que é o comportamento alimentar? O que te leva a comer. Que vai passar também pela escolha do que comer, do quanto comer, que te leva ao desfecho, comer mais ou comer menos. Então, o que influencia primeiro o comportamento alimentar? E aí o comportamento alimentar pode ser entendido como, por exemplo, estou sentado aqui, levantei e fui ali na geladeira aqui dos nossos amigos aqui do estúdio. Pô, será que você não tem um pedacinho de queijo aí não para comer? Isso é um comportamento alimentar, é o ato de levantar e ir buscar um alimento na geladeira. Que vai... Aí vai ter um desfecho, eu vou comer muito ou comer pouco, que aí já vai depender junto do apetite. Aí, como é que esse negócio
tá embrenhado o tempo todo. Então, o que faz eu levantar, ter o comportamento de buscar uma comida? A primeira coisa é o déficit energético, que é a fome. Então, se eu estivesse desenhando agora o comportamento alimentar, ele é influenciado inicialmente pela fome, que nada mais é do que o déficit de energia. Você tem baixa de energia, seu corpo perde energia, manifesta isso enquanto fome. Sim. Mas tem uma outra coisa que influencia o comportamento alimentar. Então, quando eu vou ali na fome, se eu quiser fazer uma divisão para ficar mais legal, na fome eu estou na parte bio do negócio, a parte biológica. Sim. A parte fisiológica que a gente vai chamar aqui de biológica. Tem um outro fator que influencia o comportamento alimentar, que é hábito. E essa divisão que eu estou fazendo, ela é puramente didática. Eu estou trazendo que os três fatores... O hábito não necessariamente pode ter a ver com preferência. Não. Tem também. Também vai entrar. Não tem. Também vai entrar. O cara ama hambúrguer e pizza, só que ele cria outro contrata uma pessoa e ela faz uma dieta, várias marmitas, ele fica comendo a marmita por hábito. Isso. E por necessidade também atrelada, mas não por preferência. O hábito isso aqui é um hábito. Ele não é igual escovar o dente. Eu não gosto de escovar o dente, que eu acho chato, né? Mas é um hábito. Escovar 3 vezes por dia é um hábito. Sim, não tem... Não é preferência. Não tem necessariamente, na minha visão, não tem a ver com a preferência. Sim. E, em geral, ele vai contra a preferência, né? Porque você precisa criar o hábito... Em geral, não, né? Você pode criar hábito de coisas que você tem preferência. Tem gente que adora tomar banho, né? Ama tomar banho, toma vários, Isso, que é uma preferência e o hábito. Reforça o hábito. Eu sou muito fã, não. Mas eu tomo várias vezes por dia por necessidade, mas... É necessidade, é chato, se não fedesse, não sei se eu tomar. É chato, né? Perde tempo mesmo, tô estudando enquanto eu tomo banho. Tudo que faz perder tempo, parar pra comer faz perder tempo. Pô, tem que parar pra comer. Eu como já com aula. Hoje eu faço só uma refeição por dia, amoroso. É. Perder o mínimo tempo possível com esse negócio. Uma refeição só por dia, lógico que eu como pra ficar satisfeito. De vez em quando eu deixo o desejo se manifestar. O meu concupiscível, eu deixo ele... Né? Por isso que eu bebo minha cervejinha, eu como meu chocolate, eventualmente. Hoje, inclusive, vai ter uma cervejinha. E sobre essa questão do concupiscível, aí eu entro numa coisa que... Por exemplo, o meu concupiscível hedonista, por exemplo, vamos supor, que aí acaba sendo um concupiscível bom. Concupiscível, desculpa. Concupiscível bom. Por exemplo, eu vou numa churrascaria. Aí tem a mesa do buffet. A tendência da galera é pegar gordura, fritura, esse tipo de coisa na mesa do buffet e depois comer as carnes. Eu já vou na mesa do buffet salivando por salada. Que o meu concupiscível é comer... Eu gosto de comer salada, porque eu sinto prazer de comer salada. Mas isso é atrelado, claro, à gordura do azeite. Porque se eu não botar uma gordura do azeite, eu já não vou gostar tanto. Mas é salada. Gordura do azeite, um limãozinho. Eu vou lá salivando, um concupiscível, monto um pratão de salada. Ai, meu Deus, beleza. Aí como aquele pratão de salada com muita vontade, depois como a carne também com muita vontade. Então, é um concupiscível bom. Você acabou de trazer um ponto que escapou. Pode ter deixado até algumas pessoas que estudam isso com raiva, né? Porque, então você está dizendo que o concupiscível é sempre ruim? Não, ele é hedônico, nem todo hedonismo necessariamente vai te trazer um prejuízo. Sim. Aí a gente entraria numa seara, eu não vou entrar, porque é muito complexo, inclusive eu preciso reestudar isso, porque o Santo Tomás de Aquino, ele fala da inclinação para o bem, que a inclinação é sempre para o bem. Então, mesmo nesse sentido, você está sempre procurando um bem. Sim. Você não está olhando e falando assim, eu quero fazer o mal. Só se for psicopata, mas... Na visão desse mas ele não pensa ser o mal, para ele é um bem. E na visão desses filósofos, inclusive, você não tem o mal, você tem a ausência do bem. Sim, aí uma outra... é Santo Agostinho. Uma outra seara, não vamos entrar nisso. Mas foi bom você trazer isso, porque às vezes as pessoas têm prazer, o prazer de correr. Pô, super bem, super excelente, é excelente para a saúde. O problema é o excesso, que mesmo a atividade física, ela tem um momento que ela se torna excessiva. Sim. Mas, em geral, as pessoas que têm o prazer de correr não trabalham, estudam, têm seus compromissos e tem o seu momento do treino e aquilo dá prazer. É um concupiscível, aquilo se torna um concupiscível maravilhoso, mas eu poderia fazer, aí a gente precisaria do gulu aqui nessa parte, que é, será que aí não seria o irascível? Sim. Porque eu estou falando de sensitivo. Será que o irascível também não dá prazer, essa escolha? Talvez. Será que isso não deixa de ser o concupiscível?
e não vira irascível, agora você me deixou... Porque o concupiscível talvez seja uma coisa que é menos controlável, concupiscível. E o irascível é uma coisa que a gente, dentro do controle, dentro da sabedoria, a gente passa a fazer. Porque pra gente estudar, é um negócio que eu diria que é meio que patológico. Por isso que eu falo, a gente estuda patologicamente. Porque a gente está em casa. Aí a gente vai botar uma série, um filme que esteja muito legal. Mesmo o quão legal ele esteja, a gente vai ficar, cara, podia estar lendo, mano. E a gente fica, às vezes, meio desconfortável. Fica... Pô, cara, sei lá, eu acho que era melhor eu desligar assim. Mesmo que esteja legal o suficiente, a gente quer ler. Isso fica quase... Tá além de simplesmente optar, né? Pela razão, pela sabedoria. Não, eu vou tirar esse momento para ler. Não, a gente tá fazendo até coisas que seriam mais concupiscíveis, só que o chamamento para estudar tá maior do que isso. Olha... Isso é uma complicação, né? Você fez aquilo que eu já achava que ia acontecer no episódio anterior e não aconteceu dessa maneira como você acabou de fazer acontecer agora. Porque você está me fazendo refletir algo que acho que a gente, junto com o Gulu, vai ter que parar para dar uma debatida. Porque eu passo mal, um dia que eu não estudo, eu passo mal, fico mal. Eu sempre trago, amoroso. É doente, né? Eu sempre, a gente tem a sensação, né, aquela percepção... Sinto um tremendo merda. De que o dia não foi produtivo. Isso acontece comigo também. Mas aí é que vem um ponto que talvez que eu falei assim, o concupiscível prazer é sempre ruim. Não, o prazer ele só é ruim se ele for só ele. Mas o concupiscível, dentro do teu exemplo aí da salada, talvez ele não seja o concupiscível, talvez ele seja o irascível. E a gente vai ter que parar para debater melhor isso. Então eu vou trazer de uma outra perspectiva aqui. O concupiscível, o apetite concupiscível, sensitivo concupiscível, ele é aquele bem imediato e um mal difícil de evitar. Então ele é mal. Nesse sentido. Por isso que eu falei que complica, porque tem o negócio da inclinação para o bem sempre. Porque você olha e você acha que está indo para o bem. Quase que é um vício, né? Um pendor vicioso. Um vício difícil de evitar. E o irascível, ele é um bem difícil de alcançar, difícil de visualizar. Então, eu tenho até isso anotado no meu caderno. Se eu talvez o irascível ele entre numa seara que ele vira uma necessidade. Talvez depois de um tempo. Quando você vai se aproximando da arete, a excelência vira um hábito buscando a excelência. Sim, isso é outra complicação grande. Aí tem a relação da vontade. Sim. Porque aí tem uma questão da auriga lá, do controle. Então, só voltando. Concupiscível, um mal, um prazer imediato, que pode ser um mal difícil de evitar. E enquanto irascível seria um bem difícil de alcançar. Dentro do seu exemplo, para a gente ler não é algo que efetivamente dá prazer, tirando a literatura clássica, que você começa a ler aquilo ali, realmente vai te dando prazer. Algumas coisas, São Tomás de Aquino não dá prazer de ler, dá prazer. Dá uma sensação boa depois que você termina e o aprendizado que aquilo traz. Mas dói demais na hora que você está lendo, dá trabalho demais. É muito difícil ler aquilo ali. Você para, volta, vai e vem. É muito difícil. Sim. Tem aquele negócio de ler, você não consegue entender, você tem que parar, largar, refletir, voltar alguns dias depois. De vez em quando você tem um negocinho que você leu, você fala assim, caraca. Aí você capta aquilo tão bem, não dá mais. Fecha o livro e eu preciso refletir nisso aqui. Ou vai meditar. Isso. Ou porque eu aprendi um negócio que é muito foda, ou porque eu não estou entendendo porra nenhuma e eu preciso dar uma procrastinada para poder voltar naquilo ali. Cara, isso aconteceu comigo, assim, de eu não entender e de eu ler 700 mil uma vez só. Assim, o meu cérebro não tá captando, mas eu não sei também se foi a forma que foi escrita. Eu também não vou tirar onda, não. Ele escreveu mal, por isso que eu não entendi. Não é essa onda, não. O livro de Filosofia da Mente, lá, a Introdução à Filosofia da Mente, ele é traduzido do inglês, do Edward Feser, pela Edições de São Tomás de Aquino, acho que é o nome. Aí eu cheguei numa parte lá sobre a questão do cérebro, não sei se era da questão do dualismo de propriedade, era alguma posição isso, né? Não sei se era do Russell. Cara, eu fiquei lendo várias vezes e eu não tava conseguindo entender o negócio. Cara, eu tava lendo, buscando outras coisas, anotando, e não tava conseguindo entender. Aí teve um momento que eu consegui, eu achei que eu entendi. Eu não sei se eu entendi de verdade, mas achei que entendi. Tá.
vamos disclaimei que atrapalhou a porra. Não, tá tudo certo. É que você foi falando, eu fui aproveitando para dar uma refletida aqui. Primeiro que a gente não saiu não desenvolveu o comportamento alimentar, porque a gente voltou para um questionamento seu do apetite concupiscível e irascível, que eu acho que é importante, que eu acabei falando, não, o prazer pode ser bem, mas como o concupiscível é um prazer de imediato, um mal difícil de evitar, é, na verdade, o equilíbrio dele com o irascível que vai dar a retidão. Porque a gente pode sentar e beber uma cervejinha e isso não atrapalhar, não ser um tanto que atrapalhe necessariamente a missão, embora eu sei que haja uma discussão de que não existem níveis mínimos de álcool para a saúde, etc e tal, mas a saúde ela vai muito além de uma questão biológica pura. Sim. Tem um contexto psicossocial que é muito importante, então tá, eu paro de beber, mas aí eu deixo de ter aquele prazer ali que a médio prazo ele é importante para mim na minha relação e aquilo reflete de uma maneira. Então, esse é o equilíbrio amoroso entre irascível e concupiscível, que o cara lá da Auriga ele está controlando, lá na analogia do Platão, que é, na verdade, o Sócrates, o personagem de Sócrates falando, no diálogo Fedro. É por isso que não pode ter só o concupiscível e só o irascível. Então, mesmo que o concupiscível seja o mal difícil de evitar, o prazer imediato, ele não é um mal em si, ele também é um bem, se está equilibrado. Talvez a nossa coisa de estudar seja justamente esse equilíbrio aí, né? O estudar, na verdade, o nosso é o irascível. É o irascível. Porque, além do irascível, que é o difícil mais complicado, o processo que não é tão... A gente tem um pendor quase vicioso ao estudo também. Sim. Aí será que... Pelo resultado, né, do negócio. Mas não acho que vai para o concupiscível isso. Não acho. O meu não vai. Porque se a gente chega a ter ansiedade... Eu não sei se tu tem. Sim, mas tu fica ansioso. Mas eu tô ansioso, amoroso, pelo que eu tô perdendo de aprendizado. Não é pelo vou comer o livro e o livro tem gosto de chocolate. Não é que eu vou ler e a hora que eu sentar vai ser prazeroso. Eu quero acumular conhecimento. Minha ansiedade é com pós, não é com durante. Sim, exatamente. Perfeito. Agora resolveu. Sim. O concupiscível ele tá olhando o momento. Resolveu. O momento que eu tô lendo aquela porcaria ali, porque não é porcaria, eu não tô gostando. Cara, não tô gostando. Sim. Você quer ver uma coisa que eu fiz outro dia? E aí dá mais confusão ainda. Agora tu conseguiu... Eu comecei a ler um artigo e eu tava lendo o artigo ansioso que eu queria ter uma música nova que eu tô aprendendo no piano e eu queria estar me deixando apaixonado. E eu parei o artigo. Quando eu acabei a metodologia e entrar no resultado. Eu quero saber o resultado do artigo, tenho uma curiosidade... Mas aquilo não é o que está me dando prazer. Porque eu consigo olhar lá na frente. Cara, eu vou sentar lá no piano agora e vou tocar um pouquinho. E eu troquei. Aí o piano é concupiscível ou não é? Aí uma outra... A gente é uma coisa também superior, não é uma... Pois é. É um aprendizado, é uma parada... Para mim é uma terapia aquele negócio. Mas se eu ficar no piano o dia inteiro, vai me limitar outras coisas que são importantes. Também não dá. Então, eu determinei uma minutagem diária. Que eu boto no relógio, porque quando dá, se eu não travar, parar, desligar, porque é um piano elétrico... Vai embora. Eu vou ficar ali, cara. Vai ter que doer o ombro, vai ter que doer a coluna, vai ter que doer alguma coisa... Encher o saco. Para eu poder levantar dali. Porque você vai te repetindo, você começa a aprender e tá difícil. Pô, eu não sou um bom pianista, eu tenho muita dificuldade para aprender, eu não toco de ouvido, eu preciso ler, é uma desgraça, dá muito trabalho. Na verdade, dói para aprender também. E aí tem as duas coisas ali o tempo todo. É muito difícil tratar desse assunto. Mas trazendo aqui para... Não é imediato de jeito nenhum. Não, também não, porque tem um prazer imediato. Olha que doideira. O prazer imediato, no caso do piano, só vem depois de, a duras penas, meses, às vezes. Para alcançar esse prazer. Meses para aprender uma música de 5 minutos. Cara, sem sacanagem, 3 meses estudando 1 hora por dia para tocar uma música inteira que dura 5 minutos. Aí aqueles 5 minutos são espetaculares. Só que nesse processo eu vou tendo pequenos prazeres. Que são pequenos trechos que eu tiro, que aquele trecho eu fico repetindo várias vezes. Caraca, porque aquilo ali já é bom pra caceta, de tocar e ouvir tocando, né? Todo o processo. Você tá não só ouvindo uma música que você gosta, mas você que tá fazendo ela acontecer ali.
naquela hora. É um negócio indescritível, não consigo... Por isso que eu acho que essa coisa... Acho que você mistura tudo, irascível com compulsivo, isso aí é... Por isso que a galera fala assim, eu não gosto disso, eu não posso, eu não tenho vontade de fazer. Por exemplo, ler bastante. A maioria das pessoas, eu não gosto de ler, é chato, não consigo ter atenção. Eu também não gostava. Eu também não. Eu não tinha atenção. Por isso que eu acho que o ser humano tem a capacidade muito grande de se forçar a gostar de coisas e passar a gostar. Sim, o hábito. Muitas coisas, o hábito. O hábito. Que a gente tava além de ser hábito, você passa a gostar também. Parece que liga uma chave na tua cabeça que você passa, nem tudo, claro, mas em grande parte das coisas. Mas você tem que entender a importância daquilo. Mas insisto, passa a Aí vai pro irascível, isso aí é bem irascível. Você passa a gostar do processo como um todo. Vários momentos do processo continuam sendo dolorosos. Sim. Ler um artigo científico, para mim, até hoje é doloroso. No meio da leitura tem momentos que eu passo numa explicação de mecanismo que eu acho aquilo maneiro. Isso acontece. Sim. Caraca, isso aqui é maneiro. É a hora que eu tenho que parar, eu quero escrever, eu já quero botar aquilo numa palestra, eu já quero transformar aquilo numa aula. Isso dá prazer. Sim. Fazer isso aqui dá prazer. Aí vem de novo, será que isso aqui é concupiscível ou irascível? Cara, eu vou ter que sentar para esse troço também. É muito confuso. Mas, de uma maneira geral, são dois prazeres, que é o apetite sensitivo, o irascível e o concupiscível. O bem maior e o bem menor. Então, em tese, nós estaríamos... A salada do livro é o bem maior. O que eu estou na minha interpretação aqui com você, que eu acho que a gente está confundindo muito para a gente poder dar um passo para frente, é que talvez algumas coisas elas se misturem. E que faz todo sentido na analogia do Platão, porque é o equilíbrio dos dois. Por isso que eu acho mais fácil o exemplo da cerveja, porque ali você tem o prazer de beber a cerveja, é o concupiscível. É um prazer real. Mas a vontade, ela tem que exercer numa hora e falar assim, parei, aqui tá bom, essa quantidade de cerveja tá boa, já tive aqui minha dose diária de concupiscível, no meu caso é uma dose semanal de concupiscível, sem exagero, já teve vezes de eu exagerar, e em geral acorda arrependido no dia seguinte, porque é isso que faz o bem imediato. É só você ver nessas coisas. Então, eu ficaria com essa divisão e o equilíbrio dos dois, e que em alguns momentos eles estão se misturando. No caso do piano, para mim, eu tenho essa mistura claramente. No caso do artigo científico, também, porque eu estou ali pelo irascível, mas em alguns momentos, alguns trechos, algumas coisas me dão... E o prazer, só que aí... Só que é o prazer superior. Agora, na hora que surge o prazer do final, que você aprendeu alguma coisa, ali para mim é o irascível, claramente. Porque eu trabalhei para ter aquele bem lá na frente, só que eu cheguei lá na frente. Aqui você está no presente, mas esse presente ele é fruto do que você fez anteriormente. Esse é o irascível. Esse é o irascível. E o irascível, para mim, ele é todo o processo. É você ir percebendo, durante o processo daquilo que você está fazendo, ou seja, estou deixando de comer o hambúrguer com batata frita aqui, estou comendo o... trade-off da economia, né? Naquela hora, mas aquilo também me dá um prazer de saber que eu estou sendo capaz de evitar aquilo, que eu estou olhando, eu estou matando a minha fome, eu estou comendo algo que não é ruim, que também é gostoso, embora eu quisesse aquele outro que dá mais prazer, e eu estou sentindo prazer de ver que eu estou fazendo algo que é bom para mim. Então, também tem prazer aí. Sim. Então, não pode achar que prazer é só no concupiscível. Que aí vem o hedonismo e o eudaimonismo. Sim. Aí a história da felicidade, que eu já vi algumas pessoas confundindo com alegria. São coisas, na minha visão, separadas. Acho que a gente conseguiu dar uma definição razoável agora. E também aqui é para ter um pouquinho de aporia. Não vai ter jeito. Problemática que se a gente quiser definir, a gente não sai também não dá o próximo passo. Então, voltando no comportamento alimentar, o primeiro, a fome, que pode me fazer levantar daqui e buscar uma comida. Segundo, o hábito. Se eu estabeleci como hábito que todo dia, às 9 horas da manhã, eu tomo um café e como duas fatias de pão... fome e sinalização. Com manteiga, isso vira um hábito. Independente de eu ter a sinalização, por isso que é o comportamento alimentar... Esse é o hábito. Ele não vai... de manhã, eu não estou com vontade de comer o pão como. Ele não é dependente da fome. Então, o comportamento alimentar, ele também ele tem 3 fatores influenciadores. O primeiro fator é a fome.
A fome me empurra para ter algum tipo de comportamento alimentar, que algumas pessoas tratam como simplesmente a ingestão, o consumo. Eu estou aqui indo além. Né? É o ato de levantar, é o ato de escolher, passa pelo apetite. Beleza. O outro fator que influencia o comportamento alimentar é o hábito. Por exemplo, eu tenho o hábito de não tomar café da manhã, de não comer de manhã. Mas às vezes você sente fome? Mas eu sinto fome. Então, apesar de eu ter sinalização, quando eu tenho a sinalização de fome ao longo da manhã, que normalmente não é muito grande, mas tem dias que dá uma fome absurda, é muito raro acontecer, mas fome sempre dá em algum momento. A hora que dá fome, eu tava com medo disso acontecer, que eu tô com uma tosse que não tinha se manifestado até agora. Se pegar, tu vai ter que me salvar. Vai dar certo. E aí, vamos lá. Acho que deu. Quando me dá essa fome, no período da manhã, eu tomo um café, ou, que eu gosto muito, bebo água com gás. Então, eu tenho sempre água com Isso gás dá uma na minha disfarçada nessa fome. Bebi água com gás, cara. Bebo um copo de água com gás. Não demora muito, acabou, porque eu já estou habituado a não comer de manhã e o meu organismo, aí a fome cessa. Porque, efetivamente... E o café também tem um papelzinho nisso. Você está começando a precisar de energia. Eu estou começando a entrar em déficit de energia. E qual é o problema de entrar em déficit e ficar com fome um tempo? Aliás, isso é uma coisa que era normal. Tem pavor de sentir fome, né? Que, se a gente olhar a nossa história evolutiva, isso aconteceu, deve ter acontecido aos montes. As pessoas acordavam, não tinha geladeira, não tinha comida na geladeira, não tem... A fome era o normal, sentir... provavelmente. Estômago vazio, essa sensação era normal, provavelmente. Eu gosto sempre de falar o provavelmente. Mas cuidado, né? É improvável com um grau muito alto de probabilidade que seja que os estudiosos da evolução provavelmente diriam, não, Alan, era o normal. É que eu não gosto de taxar. Tá, de vez em quando eu dou esses modos de taxar, mas eu não gosto. Então, o hábito, ele é um influenciador do comportamento alimentar. E nós somos capazes de mudar o hábito. Então, eu digo que o hábito, ele é o psicológico. É a parte psicológica, é a parte que eu vou controlar para poder gerir. E aí, eu vou chegar aqui, vocês vão botar um pão de queijo aqui, um pãozinho com manteiga, uma maçã, um café, um suco de laranja, uns queijinhos, eu vou pegar o café e acabou. É o meu hábito. Apesar de estar com fome, talvez. Talvez. Sim. Talvez. Nesse momento, por exemplo, eu não estou com fome nenhuma. Depois eu conto o episódio que aconteceu quinta-feira. Engraçado. Comigo e com a minha mulher. E é nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, eu chego aqui, eu tenho um hábito de não comer de manhã, apesar de às vezes ter fome. Aí eu chego aqui e tem essa mesa com pão de queijo. Eu gosto de pão de queijo. Pão com manteiga. Adoro. Talvez seja a coisa que eu mais gosto de comer. É pão com manteiga. Quentinho, derretidinho. Pão francesinho mesmo, talvez seja a coisa que eu mais gosto. Aí tem uma maçã, adoro maçã. Aí suco de laranja, adoro suco de laranja. Tudo isso, queijo, adoro queijo, tá tudo aqui. Eu entro no terceiro fator. Embora eu tenha o hábito de não comer, e talvez eu nem esteja com fome, apareceu para mim uma oportunidade. Aí eu entro no social. Percebeu que eu tracei aí o modelo biopsicossocial? Sim. Que o Gulu está nos devendo uma reavaliação do modelo, porque a galera parece que está revisando, o que eu acho muito legal. Sim. Que eles parecem que há muito tempo já sabem que você precisa ter um olhar um pouco diferente disso. E eu acho que o Gulu de nós dois é o que fala melhor sobre isso. Mas dentro ainda do modelo psicossocial, biopsicossocial, que eu acho que embora haja essa questão de... Embora tenha essa revisão agora do modelo, aparentemente tem, o Gulu vai falar melhor pra gente, eu acho que o modelo em si ainda não está bem entendido pela maioria da nossa profissão. Sim. Já não consegue nem... Fala que segue, mas quando vai falar, fala bio. Uns 3 anos atrás, alguém me falou, eu fui falar algo de biopsicossocial, alguém me falou assim, Alan, você não acha que isso já está meio batido? Então me explica o que é e me explica por que está batido. Já avançou? Eu disse, talvez a gente já tenha algum avanço. Eu dei essa resposta, talvez a gente já tenha que avançar, sim. Mas não está batido porque as pessoas não sabem o que é. Batido. As pessoas não compreenderam ainda, de fato, o que é. Mesmo porque as pessoas, a gente já falou isso aqui também em episódios anteriores, as pessoas vão falar do biopsicossocial escorregando no bio o tempo todo. Sim. Nós dois mesmo, a gente escorrega muito para o bio, por uma visão materialista. Bom, enfim. Então eu tenho aqui o bio na fome, no hábito, o psico, estou fazendo uma divisão didática, essas coisas se misturam, não são divididas. E tenho... porque a oportunidade como social. O psico, ele advém do bio.
Sim. E o social... A biologia existia antes do social, né? Então, a gente era chimpanzé... Já existia social no chimpanzé. A gente era, sei lá... Antes de ser primata, já existia o bio... E talvez já existia algum meio social, né? Um cardume, sei lá, qualquer praga que tinha. Se você pensar nesse jeito... Então, a gente mas não tinha o psico. E o Gulu fala muito bem sobre não tinha isso. O psico. Que o psico... Sempre veio depois. Ele é o elo entre o bio e o social. Ele tá no meio não à toa. Sim. Ele que faz essa ligação. Então, esse psico, só quem tem somos nós. O bio vem primeiro, depois vem o social, racional, depois vem o psico. Não, o psico vem antes do social. Você tem o bio numa ponta e o social na outra. O psico é o que liga um ao outro. O cardume, tem o cardume de peixe. Tem psico. A gente era lá do mar, lá, milhões de... Aquele social ali é puramente bio. É bio. É puramente sensitivo. E é um social, né? Então, aquele social é puramente bio, é biosocial. É, biosocial, Então o social veio antes do psico, é isso que eu tô falando. Então, mas o psico ele vem no meio para ligar. Mas aí quando ele já virou... Tá, entendi o que você quis dizer. Ser humano, né? Então, entendi. Veio bio, que a Terra se criou, depois social, depois psico, aí o psico no ser humano ligou. Então, eu tô falando que o psico vem antes do social, não é antissocial. O psico vem depois para ligar um ao outro. Aí numa palavra ele entra no meio, didaticamente falando, tem que fazer disclaimer toda hora. Então vai vir uns chatos de plantão aqui, que tá tudo bem também eles virem, né? Nós também somos. É bom prestar atenção para vocês entenderem realmente o que é biopsicossocial e o que vai mais ou vai menos. E aí você vê como é que, se a gente pensar no psico como a ligação do bio para o social, a gente olha aqui a fome e a oportunidade. A fome como bio, a oportunidade como social. Por que a oportunidade como social? Você está agora nos assistindo. Você acabou de assistir a gente, vai sair, vai para um encontro com uma festa. O que vai ter nessa festa? Normalmente, comida. Você vai para uma reunião de trabalho. Aí os caras botam lá, dependendo da reunião, tem umas mais muquiranas, outras menos muquiranas. Lá, um amendoizinho, uma castanha, um negócio. A vida, o ambiente, ele te gera oportunidade. Sim. Isso é o social, a parte social. Eu tô fazendo exatamente essa análise, tentando ser bem didático. E aí... Ela te influencia para aderi-la ou negá-la. Quem vai fazer essa ligação, se você vai... O que vai ser fome, o que vai ser social, é o hábito. Porque pelos seus hábitos você pode combater o social, de vez em quando vai escorregar, aí concupiscível, irascível. Se tem a fome e tem a oportunidade, como é que você combate isso com o seu hábito? Sou eu, cheguei aqui, estou com fome, tenho a oportunidade, mas o meu hábito é de não comer. Então, será que essa hora eu vou deixar o meu hábito de lado um pouquinho e vou comer? Eventualmente eu vou fazer isso. Eventualmente. É raro. É raro, porque em geral eu chego, tá todo mundo comendo e eu mantenho aqui meu hábito. Aí o irascível fala mais forte, a auriga aqui. De vez em quando eu deixo o concupiscível vencer. Será que agora isso dá uma... Para você, pelo menos, amoroso, um pouquinho uma clareada ou te confundiu ainda mais? Não, então, entendi. Comportamento alimentar, ele tem uma relação biopsicossocial. Ele é influenciado pela fome, pelo hábito e pela oportunidade. Perfeito. Isso vai te impulsionar a comer e como comer. Que o desfecho vai ser o quanto você comeu. E tem ainda um desfecho, que é o seguinte, não é só o quanto você comeu, tem o que você comeu. E o que você comeu vai fazer toda a diferença para o que vem depois do quanto você vai comer. Porra, isso é muito simples, mas parece confuso. E aí entra um pouquinho aqui, nessa parte, que é a saciação e a saciedade. Porque você tem a oportunidade. É a mesma coisa? Saciação e saciedade? Não, não é. Mas daqui a pouco eu explico. Você tem... É igual ingesta e digestão, achei que não, era... Não é. Não, aí é diferente mesmo. Sim. É diferente. Você tem... Eu tô apontando para cá o tempo todo, porque tem um espaço vazio na mesa, eu tô imaginando aqui um banquete, aqui, um monte de comida. E aí, olha o exemplo que eu vou dar. Você tem aqui pão de queijo, aquele mesmo exemplo, suco de laranja, maçã, um bolinho, uma torta, alguns queijos. Ou você tem, a esta hora da manhã, uma salada, ovos mexidos, ovos cozidos,
alguns queijos e umas amoras e um iogurte. Eu desenhei dois banquetes, 2 menus completamente diferentes. Digamos que os dois tenham a mesma quantidade de calorias. Esse segundo que eu desenhei, que tem um ovo cozido, tem um ovo mexido. Menos apetitoso, né? Para mim, no caso, ele é muito. Eu iria nesse. Só para marcar, eu iria nesse. Mas o outro também me dá prazer. Então, o fato desse aqui ser apetitoso para mim, ele é preferência de vontade. De prazer, o outro me dá mais. Comer um pãozinho com manteiga, tomar um suco de laranja, pô. Possivelmente é. Alguém vai dizer, não, para mim não é mais assim. Porque você já criou o hábito. E o hábito, ele faz essa transformação. E aí ele move a preferência. Ele vai pro irascível. Por isso que é muito confuso esse negócio. Mas dentro desse exemplo que eu queria trazer é o seguinte. Nesse segundo menu, que tem um ovo cozido, que tem um ovo mexido... Não sei se talvez o exemplo de comida... O Tomás de Aquino era gordo, né? Pois é. Não, ele era gordinho. A galera cai. Mas... Então ele tava dando um pouquinho de mole, talvez, no possível, né? Porque ele tava, na verdade, ele não tava falando de obesidade, né? A sumidade, ele tava indo para outro caminho. Tem uma galera Talvez se o Tomás de Aquino fosse usar exemplo de comida, ele tivesse mais trabalho, porque ele mesmo... Ferrou. Deixa comigo que eu tô magrinho. O que ele tinha de retidão pro resto, pra comida, parecia que não tanto. Isso que você trouxe é importante, amoroso. E como é que a gente desvia, né? Porque é aquela história de você tomar cuidado de não analisar a mensagem por causa do mensageiro. Ainda mais na nossa área, né? Tu vai treinar com um cara, ele é gordinho, isso dá maior polêmica. Eu acho... Ainda bem que você Tomás de Aquino não falou de obesidade. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que, assim... Ele não se pôs nesse papel. Eu não posso deixar de aproveitar a mensagem do São Tomás de Aquino e do Platão, e daqui a pouco eu vou ter outras coisas, isso, né? Eu estou estudando o assunto, estou longe de ter lido tudo que eu preciso, e acho que nem vou conseguir. Vou morrer buscando coisa. Eu também não. Mas não tem jeito, é impossível mesmo. É impossível, né? Não é improvável. Acho que isso é impossível. Cai na categoria do impossível, pela quantidade de vida que a gente tem e a quantidade de coisa que tem, o tempo hábil. Enfim, eu não posso matar a mensagem por causa do mensageiro, porque ele deu a mensagem para ele, estava claramente direcionado para uma questão moral ali, muito importante, uma questão de vida que não estava trazendo para a questão alimentar, até porque o conhecimento que se tinha disso na época era outro. Sim. Nós estamos falando o que 1300 Pois século 13, 1200 e alguma coisa. 1200 e alguma coisa. Santo Agostinho é antes disso e Platão... antes. Platão são 4 séculos antes de Cristo. Pô, aí mais complicado ainda. Que já tinham algumas ideias interessantes. 6, eu acho. De respeito ao estilo de vida, né? Porque lá que surge a palavra dieta, que tem a ver com modo de vida. Dieta significa modo de vida. Aí uma outra seara. Bom, enfim. Deixa eu voltar aqui, que a gente faz... Já foi embora. Faz esse desvio. Então, feito o disclaimer aí do São Tomás de Aquino. Aí, na hora que eu vou falar sobre isso, eu acho que... se eu disse que eu... Aí, me perdoem, tá? As pessoas, pelo que eu vou falar agora. Mas é a minha maneira de agir. Não é de pensar. No momento que eu me incomodei, que eu estava com um IMC de 29,3, passando mal... Estava quase obeso, né? Quase obeso. Aliás, pelos italianos estava obeso. Eu estaria obeso. Tá quantos quilos? Quanto eu tenho agora? Não, quanto estava naquela época? 89. Tu tem quanto de altura? 1,75. 1,75, mas eu cheguei a 90. Aí, hoje eu peso, fico entre 68 e 70. Eu fico tentando me manter em 70. Aí quando eu faço... Quando eu sigo tudo bonitinho do que é de alimentar e atividade física, às vezes eu chego a 67. Aí a Karina não gosta. Ela fala que eu fico muito magro. É natural que eu chegue ali 67, 68. Eu tenho que forçar um pouquinho a barra para passar um pouquinho. Para ficar ali entre 69 e 70. Mas eu não tenho essa preocupação, então... Invariavelmente, eu bato lá no 67, como eu não tenho, mas ela tem, eu tomo esporro e volto. Tem que comer um pouquinho mais. Mas na minha cabeça, mano, quando eu comecei a me sentir mal, eu falei, eu vou estudar esse negócio, que eu preciso emagrecer. Você tem quantos anos? Oi? Tem quantos anos? Tem 10 anos. Quantos anos? Eu passei 10 anos com sobrepeso,
Na classificação italiana nova, eu estaria com obesidade. E dos 30 até os 40. Nos 40 eu resolvi que eu ia emagrecer. O meu primeiro momento de emagrecimento foi sem estudar. Posso fazer um disclaimer babaca aqui que me veio na cabeça, que não tem muito a ver com o assunto, mas é bom. É uma curiosidade, né? Eu falei, tem quantos... Vem na hora na cabeça, idiotice. Mas guarda isso aí na tua cabeça, que é idiotice minha. A diferença do ter e haver, né? Em latim, tenere, tem uma coisa nas suas mãos. E haver é uma coisa mais aberta, o que há. Então você não fala tem quantos anos? Não tem, porque tu não tem os anos nas mãos, né? Há quantos anos. É deselegante você escrever ter. Curiosidades. Porque tenere tem na mão. Desculpa aí, tá? Mas ajuda. Ótimo. Tenere e abele. Momento curiosidades, conhecimentos... Momento nerdice. Momento nerd na sociedade de metamorfose. Vai, desculpa. Na sociedade nerd já. Perdão. Vai. Então, eu comecei a emagrecer pelo processo natural que a gente aprende na faculdade. Aprende na nutrição da faculdade, aprende na faculdade como um todo. E eu, conversando com alguns nutricionistas, eles me disseram que eles também aprenderam assim na faculdade de nutrição. A gente tem um semestre de nutrição na faculdade e aprende o quê? Déficit energético, simplesmente conta quantas calorias você gasta, quantas calorias você consome e você vai emagrecer. Funciona, de fato funciona, eu fiz isso. Baixei um aplicativo na época e comecei a contar as calorias que eu estava... Né, fiz ali, o aplicativo faz as estimativas baseadas na atividade física. Inclusive, você faz atividade física, você insere lá o quanto você gastou de caloria via atividade física. E o que eu fazia? Eu ignorava o treinamento de força enquanto gasto calórico e botava só o gasto calórico das minhas atividades aeróbias, como correr, por exemplo, na esteira. Elíptico, bike, eu passei a fazer essas coisas todas. E aí eu tinha lá uma quantidade de energia que eu ia gastar ao longo do dia. Da atividade física e da corrida, da esteira, vinha 300, 400 calorias. Você comia muita besteira antes dessa época? Muito comia... Porcariada mesmo? Porcariada e comia muito. Nem comia muito, mas comia muita porcaria. Coisa que engorda. Eu não tinha preocupação. E a tendência a engordar, engordei. Bebia cerveja, mas não... Quando bebia muito, mas não bebia todo dia. Era comida mesmo. E a bebida era uma frequência maior, numa quantidade maior. Hoje em dia eu bebo uma vez por semana, no máximo 2. Eu bebia 3 a 4 vezes por semana, mais do que eu bebo hoje quando eu bebo. Então é óbvio que isso me dava um superávit energético. Caloria, cerveja. Fora que eu comia junto, que hoje eu já como menos. Às vezes eu como a besteira, mas como menos. Tem dia que eu bebo, mas não como nenhuma besteira. Tem todo um processo de criação de hábitos e de entendimento. Mas eu comecei contando a porra da caloria e emagreci. Comecei a emagrecer. Já contei essa história várias vezes, inclusive no segundo comércio. Né? Contando. Num aplicativo. Então, dava um trabalho desgraçado. Eu lembro que o Dudu Neto, meu amigo, que foi meu diretor lá na Bodytech, ele falou assim: é o único cara que eu conheço que consegue fazer esse controle diário. Foi muita força de vontade mesmo. Aí isso é uma outra seara, uma outra discussão. É o nosso brio, né? A nossa mania. Não tem esse negócio de força de vontade. A maioria das pessoas vão sucumbir, não é só isso. É só ver o Dr. Nau lá, mas calma, aquilo é uma força de vontade do caralho, né? O ambiente atrapalha e tal. Tô falando de mim. Foi força de vontade, porque era muito difícil fazer aquilo que eu fiz, e eu fiz porque eu quis. E aí... Sofrendo todo dia, contando. E eu fiz o cálculo do quanto eu ia comer por dia quando eu chegasse no peso que eu queria, que era 75. Cara, 75, hoje eu tá queria chegar em 75. Né? Quando eu calculei em 75 quanto eu precisava comer para me manter com 75, eu pensei, eu vou engordar tudo de novo, tenho certeza. Que é muito pouco. Eu vou sucumbir, porque eu não vou aguentar... Por mais que eu tenha que mudar o hábito realmente. Vai ser uma mudança muito radical. E eu não sei o quanto, não tinha esse conhecimento do concupiscível e do irascível. Eu não sei quanto que eu vou ter aqui poder nessa auriga. Hoje a linguagem eu tô falando essa, na época não. Na época era só assim, eu não sei quanto eu vou ter esse controle. Eu tô puxando muito aqui. Do irascível tá segurar. Rodando. O concupiscível vai vencer muitas vezes e eu vou me ferrar. Como é que eu faço para o concupiscível não vencer? Eu tenho que ter aqui do lado do irascível coisas que me deem o mínimo de prazer. Aí o prazer mais irascível. É a troca que você faz. Eu fui estudar. E quando eu fui estudar, eu percebi que se em vez... Eu gosto de pão, mas eu também gosto de ovo. Eu prefiro comer um pão com manteiga no café da manhã. Mas eu gosto de comer ovo também. Então, é a troca. Qual é o prazer mais imediato e mais prazeroso? É o pão. Mas eu também gosto do ovo.
Então, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. Tem que fazer escolhas, não tem jeito. E aí, eu fui fazendo essas trocas, fui estudando e fui entendendo. Então, quando eu chego aqui nesse exemplo que eu dei, e aí eu parei de controlar calorias, cara. E para de controlar calorias. Não precisa mais. Sabe por quê? Com a alimentação adequada, os nutricionistas falam muito da comida de verdade, que aí é para eles explicarem, como a alimentação com a comida realmente de verdade, e no caso a minha tem uma característica peculiar, que ela acabou se tornando muito low carb, eu não sou um defensor de low carb, não acho que é a única estratégia que existe. Por hábito, low carb. É a estratégia mais atacada e quando deveria ser também uma das estratégias defendidas, porque as pessoas precisam derrubar uma coisa para poder fazer. Eu tenho um ranço. Aí eu tenho um ranço de nutricionista. Ai, low carb, não sei o que. Eu tenho um ranço, porque assim, você está tirando da mesa uma estratégia que funciona. Eu estou falando aqui anedoticamente, mas vai na ciência que você vai ver. Aí tem meta-análise mostrando que quando você compara low carb com restrição calórica, as duas emagrecem. Então, o que essa meta-análise está dizendo para você? É a mania de pioneirismo, mas dilapidando alguma coisa que já tem. Está dizendo que funciona, né? E aí eu não vou nem entrar nos meandros das questões metodológicas, porque aí você vai ver que tem uma questão de efetividade que não está sendo adequadamente analisada. Quando você vai para o Intention to Treat das análises que tem, como que você gera esse déficit energético, aí vem outras questões. E, em geral, a comida de verdade, e no meu caso é a comida de verdade bastante low carb, ela tende a gerar o que eu chamo de déficit energético espontâneo. Ou seja, você para de comer porque a fome acabou. Associado ao hábito, porque eu me alimento uma vez só por dia, no máximo 2. Tudo bem. Mas mesmo antes de eu fazer isso, eu faço isso há 5 anos. Há 10 anos que eu faço low carb. Há 5, eu como 1, 2 vezes só por dia. Há 5, eu não tomo café da manhã. Os primeiros 5 anos, eu tomava café da manhã. E eu comia até acabar a fome no café da manhã. Quando começava a dar fome de novo, eu treinava e comia de novo. Nessa época, eu treinava na hora do almoço. Era porque eu trabalhava na Bodytech, a gente tinha esse privilégio de treinar na hora do almoço. E depois eu ia jantar em casa. Eu fazia mais ou menos 3 refeições por dia. Quando dava mais fome, eu fazia uma 4ª refeição. E eu não entrava em superávit energético, cara. Déficit energético espontâneo. O que aconteceu? Quando eu vi, eu estava com 67 quilos. Não tinha mais planejamento. Isso aí. Não tinha mais planejamento. Treinar e comer normal. Comer normal, que eu digo o seguinte... Se mantinha ativo, ia para lá, ia para cá. Desativei o aplicativo. Desativei. Aí eu passei um tempo... Já peguei o feeling, eu consigo controlar no... Alguns dias, não, pela escolha alimentar. Não tem mais controle, não conta mais caloria. Conta. É impensável. Né? A única coisa que eu acho que vale a pena contar hoje, e eu conto eventualmente, é a quantidade de proteína que eu estou ingerindo. Isso ajuda muito. Isso é legal. Isso ajuda bastante. Faz quanto? 2 por quilo peso? 1,6 a 2. Que é difícil chegar. É difícil. É muito difícil. Eu falo para meus alunos, cara, tem que ingerir a quantidade. Tem os macetinhos. Sem o whey fica difícil pra caramba. O whey é um macete maior porque é líquido. Aí acabou, tu já mata. Porque você dribla a questão da taxa de consumo com whey. Se der tempo, a gente vai chegar lá. Para explicar por que a proteína líquida você consegue ingerir mais, porque você dribla o sistema. É um drible que você dá. Bem, voltando aqui para a questão da oportunidade, eu não mostrei 2 cafés da manhã e eu estou dizendo que, supondo que eles tivessem o mesmo aporte calórico, a tendência é você comer menos esse que tem o ovo, que tem ali a salada, que tem até um queijo tem que tomar cuidado, porque a densidade calórica do queijo é muito alta, então... Mesmo os ricota, mesmo mais magrinho... Ricota não, ricota é mais tranquilo, mais... Lisinho, né? A ricota não dá... Eu acho que a ricota não dá aquela compulsão que o queijo dá. Que você vai comer... Aí o que eles chamam, alguns chamam, que também é uma outra coisa discutida, que é o sobreconsumo passivo, que acontece com a gordura. A gordura tende a levar um sobreconsumo. Você acha que está comendo uma determinada quantidade e você está comendo muito mais do que você acha que está comendo. Então, porque depois de um tempo que você falou aí, mesmo não contando calorias, você também, às vezes, você meio que sabe. Você começa a saber o quanto você... Você não sabe quantas calorias. O animal, ele sabe o quanto ele precisa comer. Ele aprende uma hora.
Se você mudar... Tanto que quando você muda as densidades, às vezes você engana. Ele demora um tempo para aprender aquele novo, do que ele precisa realmente de energia, para ele parar de comer. Um animal funciona... Rato, se eu não me engano, tem muito isso. Cauê, que é muito estudioso do rato, pode falar isso para a gente, se a gente quiser investigar, mas eu não acho que é o caso. Então, você entra em sobreconsumo passivo porque você acha que está comendo uma quantidade e aquele alimento, o ultraprocessado, faz isso direto. A maioria dos ultraprocessados engana, porque também as pessoas começam a fazer a metonímia. Ultraprocessado, engorda. Acabou. O whey protein é ultraprocessado, ajuda a emagrecer. A grande maioria dos ultraprocessados tem uma questão de densidade calórica alta, alta taxa de consumo. A taxa de consumo é a velocidade que o alimento passa na boca. Isso influencia a ingestão, isso influencia a quantidade consumida. Quanto mais rápido passar, maior a tendência de você comer mais. Por isso que o whey protein líquido ajuda você a tomar mais proteína, por isso que eu falei que ele dribla o sistema. E o ultraprocessado, de uma maneira geral, a grande maioria tem essa alta densidade calórica com alta taxa de consumo e alto teor de carboidrato e gordura misturado. E para o social ele tem grande prontidão de consumo imediato. Prontidão de consumo e sabor. É gostoso, desperta o desejo de comer. Aí entra a questão da palatabilidade, que é algo que eu me seguro um pouco mais para falar, porque eu acho que a palatabilidade, entre muitas questões psicológicas importantes, e eu tenho medo de falar besteira. Então, quando eu tenho medo de falar besteira, porque... Ainda não tem... Porque, assim, às vezes eu estou falando, não besteira, mas eu estou falando algo que eu não tenho entendimento, mas eu sei o nível, pelo menos, mais ou menos o nível do entendimento que eu não tenho. Na palatabilidade, eu não sei o nível do entendimento que eu não tenho. Aí fala muita merda, então eu seguro um pouco mais. Questão do vício, eu seguro bastante de falar. Bem, então o ultraprocessado ele tem essas características todas que juntas, elas levam ao sobreconsumo. Aí você precisaria contar de mais caloria para poder não entrar em superávit. E esses dois exemplos que eu dei de café da manhã, um tende a gerar um déficit energético espontâneo e o outro tende a gerar um superávit energético espontâneo. Vamos supor que você tem ali 5.000 calorias disponíveis para comer e você precisa de 2.000, de 700 calorias naquela refeição para bater 2.000 ao longo do dia. Estou dando um número qualquer aqui. Sim. A chance de você comer as 700 calorias no prato de cá, que tem o ovo e não tem o pão, e ficar satisfeito, é maior do que do lado de cá, que está cheio de pãozinho, que está com suco de laranja, que está até com a fruta aqui, com a maçã, uma banana, que são alimentos que, na hora que você ingere, eles podem levar a um sobreconsumo, a um superávit energético espontâneo. Enquanto um tende ao déficit, o outro tende ao superávit. Aí, numa refeição que tinha 5.000 calorias disponíveis, numa você consome 700, na outra você consome 1.300 para ficar satisfeito. Para ter o sinal de saciação. Aí vem a questão da saciação e a saciedade. A saciação é o que interrompe. A saciação, em inglês, é intrameal, ou seja, dentro da refeição. No momento que você está comendo, você fala assim, cara, acabou minha fome, parei, saciação. A saciedade cheio. Tô cheio, tô satisfeito. E a saciedade é intermeal, entre as refeições. Dentro da refeição e dentro da refeição, saciação, interrompe. O tempo que você vai demorar para comer de novo... Para passar a sentir fome novamente, ou nem sentir fome, comer. É para sentir fome. Sentir fome. Porque ela está falando de saciedade. Sim. Você passou a saciedade, você está com fome. Então, isso é a saciedade. O tempo entre uma refeição e outra. Sim. Até sentir fome. O tempo fome entre uma refeição e outra, se não tiver fome, aí tem hábito e tem oportunidade. Comportamento alimentar. Por isso que o comportamento alimentar não é só fome. Aí tu quebra a saciedade... Aí você ignora a saciedade porque você, naquela hora, é a hora que você come. Porque aí tem gente que come sem fome por hábito também. Sim. Porque o hábito pode ajudar e pode atrapalhar. O Cauê, quando ele estava trabalhando aqui comigo e ele passou um período que ele fez um processo de emagrecimento, ele se deparou várias vezes no trabalho dele lá na faculdade com momentos, a gente até falou sobre isso aqui no podcast, com momentos oportunísticos.
Porque ele chegava lá e a galera botava um buffet, ele ficava... Sala dos professores, bolinho. E aí ele suquinho. Ele, pô, Alan, hoje eu não consegui vencer o concupiscível. Ele não falava com essas palavras. Sim. A pessoa fala, eu já faço todo o desenho aqui na minha cabeça. Até para poder fixar e entender cada vez melhor. Eu faço a depuração aqui do que está acontecendo. Porque se você lida com uma pessoa que está obesa e quer emagrecer... E sem fome, fazer isso sem fome. E você tem esse entendimento, até para você conversar com ela, porque você não vai falar assim, você está sendo hedônica. Não, não é isso. Você entendeu quais os caminhos. Tanto que, como uma vez me perguntaram, pô, Alan, como é que eu faço para esse... Me perguntaram dentro da assinatura isso. Como é que eu faço para pegar esse conhecimento, isso nas aulas de apetite, abordagem filosófica? Eu tive uma pergunta lá dentro da abordagem filosófica. Como é que eu faço na prática para intervir? E aí tem coisa que é o seguinte, gente, não existe uma solução e todo mundo fica procurando a receita. Tem coisas que você precisa entender de fato o problema. Tem coisa que você está sozinho, é individual, você precisa se virar. A solução, ela será improvável se você não entender o problema. Quando você entende o problema, você não resolveu, você aumentou a chance de resolver. Sim. E aí você vai, ao longo do tempo, no seu caminho, vendo ali tudo que está acontecendo, vamos falar no caso aqui do aluno, com o seu aluno, e a partir do seu entendimento, você consegue olhar e falar, ele está aqui, ele está ali, ele está aqui, isso aqui foi oportunismo, como é que está o comportamento alimentar dele? Como é que ele lida com o apetite concupiscível e irascível? Cara, ele consegue exercer a vontade? Ou ele sucumbe no desejo? Todos esses meandros, o que ele come? Pô, ele está afetado? Pô, outra coisa. Aí a gente acabou entrando um pouquinho aqui. Sim. Nessa questão oportunística, tem uma outra parada que é o foco de atenção. Quando você pega a pessoa comendo, olhando para o prato, sem olhar para a televisão, sem distração, a mesma quantidade de comida... Eu só como com vídeo. Eu tento hoje... Para poder aproveitar tempo, essa doença é idiota. Por ansiedade. Mas eu tenho tentado. Não significa tenho conseguido. Em algum momento eu consigo não fazer nada na hora da comida, a não ser comer. Sim. Me concentrar naquele momento da refeição. E aí você teve um ponto que eu não terminei anterior, já volto nisso. Que é a questão de agir, da ação que eu falei. Aí eu acho muito importante. Se você estuda tudo, eu dei aquela volta toda, aprendi tudo que eu tinha para aprender. Tudo que eu tinha para aprender, não. Aprendi tudo que... Pode falar hiperbólico. Aprendi. Fui aprendendo, venho estudando, venho aprendendo. Porra, eu não aplico isso comigo? Ou eu não entendi... Sabe assim, o concupiscível não deixou. Ou eu sou sem vergonha, desculpa, gente. Concupiscível não deixou para suavizar. Não, porra, porque aí eu entendi, inclusive, dentro de tudo isso que eu falei até agora, eu entendi, inclusive, que eu tenho uma coisa chamada vontade, sim, eu tenho. É aquilo, o auriga tá no caminho, tem um penhasco. Aí o cavalo do concupiscível tá virado pro lado do penhasco, do irascível tá pra dentro. Ele... Mesmo diante do penhasco, o cérebro, o auriga, puxa o concupiscível, vira e cai no penhasco. E é por isso que o pessoal Tu vais cair no penhasco? Pessoal aí que fala que nós somos vítimas do ambiente, eu acho que nós somos um fruto do ambiente. Sim. Eles nos tendenciam... Altamente suscetível. Mas não domina. Altamente suscetível. Mas nós somos capazes de, dentro desse ambiente, usar essa influência e transformar. Mas, como eu disse aqui no começo lá do primeiro episódio, desse aqui, né? Desse episódio a gente está falando de apetite. Como eu disse lá no início, a maior parte das pessoas que está lá atolada nesse lodo ambiental não vai conseguir sair para participar desse ambiente também como agente. Sim. E não só como desfecho. Isso é uma característica da humanidade. Então, nesse sentido, eu concordo com as pessoas que falam que quando o cara fala que não foi escolha da pessoa, não foi mesmo. Não foi, não. Ninguém... Eu não escolhi, cheguei com 30 anos, agora eu vou engordar. Ninguém escolhe ser obeso. Mas uma hora eu entendi, essa parada aqui tá me manipulando. Eu posso exercer isso aqui. O problema é que hoje, nessa discussão, as pessoas estão excluindo o amoroso.
A maioria excluindo a vontade. Os obesos sabem que... Mas as pessoas que estão defendendo a obesidade, elas resolveram excluir a vontade. Ou seja, a pessoa não tem responsabilidade, pronto. Se você tira a responsabilidade da pessoa, no ambiente que está, ferrou. Aí você precisa ter Ozempic, aí você precisa ter tratamento, aí você precisa ter intervenção, aí vem a tutoria. Você abre uma janela, um espaço que denota a necessidade de um ente superior, porque vira um ente. Sim. Só que não tem ente superior. Depende do cara, né? Você tem uma pessoa lá, seja a indústria, seja o Estado, seja lá quem for, tem um cara lá. Sim. E esse cara vai fazer o quê? Ele que vai decidir a vida de todo mundo? E aí a gente começa a ter. Aí tem que ter intervenção, aí tem que taxar o alimento, tem que proibir o alimento na prateleira tal, tem que proibir... O cigarro, né? Aí tem que mandar colocar gordura saturada na embalagem. Porra, como se a gordura saturada fosse realmente o problema. Não é bem assim. Isso é também um inferno, porque as pessoas pegam uns bandidos, né? Aí a gordura saturada... Não pode comer uma carninha vermelha que seja, né? Porra, e ela tem ela tem um papel dela no organismo que é importante. Qualquer coisa em excesso, a gordura saturada em excesso vai ser tóxico, vai levar a problema no fígado, mas a frutose, a quantidade de frutose que você precisa consumir no dia para ter uma doença no fígado, a doença agora que eu chamo de doença metabólica, que, resumindo, a doença metabólica do fígado, que antes chamava de doença não alcoólica, doença gordurosa não alcoólica, agora doença metabólica, reduzindo bem o nome. Para ter uma doença metabólica no fígado, é muito mais fácil com frutose, que está tudo aí cheio de frutose, do que com a gordura saturada. Porque o que você tem. 2 bifes por dia, 10 bananas, tu vai ter primeiro com 10 bananas. Por causa da banana, exatamente, porque você. Enfim, isso é tudo muito delicado de falar, porque isso precisa de muita explicação. Eu estou dando pequenos exertos aqui. Exertos mesmo? Exertos. Pequeno, eu fiquei na dúvida do aquilo lá de extertos. Extertos, isso, por isso. Então, eu estou fazendo esses pequenos exertos aqui, cada um desses aqui tem uma profundidade de discussão muito grande. A gordura saturada, por exemplo, porque não estou dizendo que pode comer gordura saturada à vontade, não é isso. Sim. Mas ela é menos nociva do que comer açúcar. Não é um vilão por si só, né? Aí agora, para falar do ultraprocessado, que é realmente um problema muito sério, talvez seja o maior problema da obesidade sejam os ultraprocessados, em sua grande maioria, com poucas exceções eles não são, então quase que dá para fazer a metonímia mesmo, um ultraprocessado. Que a exceção, então, como a gente não trabalha com exceção, trabalha com regra, dá para botar no bolo dá pra botar no bolo. Eliminar, não tem jeito. Né? Mas não pode, por causa disso, falar assim, não, o problema não é o açúcar. Não, o açúcar é problema sim também, gente. Não pode falar que a gordura não é problema. Não, gordura também é problema, sim. Não, o problema é só o ultraprocessado. E o que tem no ultraprocessado? Açúcar. A diferença é de hierarquia, mas gordura. não de... Diferença de hierarquia, mas... Porque tem muitas coisas delicadas aí em estudos de associação que vem. Aí tem um trabalho que sai em 2009 ou 2019, não sei, que não associa, que no momento que dá uma estabilizada no consumo de açúcar... a obesidade aumenta, só que dados tratados, e agora tem um trabalho maravilhoso de 2024, que chama Grilling the Data. Também fiz um post sobre isso no meu Instagram, no Stories. Aquele lá dos vários métodos. Isso, esse material eu não coloco em feed, eu coloco normalmente em story quando tem tempo, porque todo dia, se eu tivesse tempo, todo dia teria um post lá. Infelizmente, não dá tempo para fazer um post todo dia no meu Stories, mas... Sempre que eu boto alguma coisa explicando lá. Algumas vezes eu salvo no destaque, outras eu esqueço. Esse, por um acaso, não está no destaque. Depois eu vou lá para ver se eu salvo e boto no destaque. Porque os caras mostraram o seguinte, para uma mesma análise estatística, dependendo de como você tratar os dados, você expurga o resultado que você quiser. Mas, basicamente, como você tivesse... com aluno meu, pô, esse cara assustado. Você tortura uma pessoa até ela falar o que você quiser. É como se você estivesse torturando os dados até ele dar o resultado que você quer. Isso acontece toda hora na ciência. E a gente tem vieses científicos. E hoje, um dos vieses, por um acaso, por isso que os caras pegaram a carne, é muito mais difícil você publicar um artigo que fale que a carne não aumenta o risco de morte do que um artigo, uma pesquisa, que a carne aumenta o risco de morte. Que é político, né? Tendenciado. Tendenciado. A ciência tem isso. Sabe por quê, gente? Porque a ciência não é Deus. Sim. Porque as pessoas fazem, eu não acredito em Deus, mas acredita na ciência. Que porra mais maluca.
Aí que é metonímio, né? Deus seria um ser único. Ciência não é nada, né? Aí é pior. É pior. Porque você não é metonímio, você acredita numa palavra. Alan, então é para desprezar a ciência? Não, a ciência faz maravilhas pra gente. É só para ser cético. Sim. No nível que precisa ser. Também, se você for cético de tudo, você não sai de casa de manhã. Nem fala. Não vai acreditar na própria palavra que tu falou. É aquele negócio do Descartes que a gente estava falando. Que é dúvida hiperbólica, mas as palavras que eu usei para falar sobre a dúvida hiperbólica, eu não duvidei delas, né? Pois é. É o grande... Aí falar que o Descartes tinha paralaxe cognitiva, né? Ele exercia a crítica com... Ele tinha uma contradição performativa. Ele criticava coisas que ele próprio exercia e não se ligava que essas coisas se enquadravam, né? Essa é a paralaxe total. A gente vê muito por isso que ele fala... A gente faz isso de vez em quando. Confuso. Mas aí, Amoroso, voltando aqui, então, o meu entendimento, que para mim, ele continua sendo pouco, eu tomo cuidado para falar isso, porque isso não é para ser uma falsa humildade. É porque é uma constatação, quando você se aprofunda no assunto, primeiro que você nunca vai ser um entendedor de fato. Porque só ver as dificuldades que a gente encarou aqui, principalmente no episódio anterior, vamos lá ver, as dificuldades que a gente encarou, já viu que falta muito. E aí não tem como chegar. Então é importante, sim. A grande parada, para mim, é como é que você lida com o conhecimento que você conseguiu alcançar da melhor maneira possível. Como é que lida com o fenômeno? Sabendo que você não vai estar de posse de todas as evidências. Se a gente entrar, inclusive, nisso, a palestra de comportamento sedentário, que está disponível para assinante, tem uma parte epistemológica que eu falo só sobre isso, evidência, indício, orientação. A gente efetivamente não chega na evidência, a gente consegue ter indícios de informação, e esses indícios orientam o nosso caminho, mas não determinam o caminho. A ciência é isso. A ciência é uma orientação, e essa orientação faz acontecer um monte de coisa maravilhosa, tanto que nós chegamos onde nós chegamos na humanidade. Mas ela também é feita por humanos e é cheia de falhas, inclusive falhas políticas, falhas de vieses. A carne hoje enfrenta esse problema. A carne vermelha, especificamente. Ela enfrenta esse problema. Você vai falar de comer carne, mas é o cara dizer, mas também tem uma quantidade mínima por dia. Ninguém se preocupa com a quantidade mínima por dia de peixe. Ninguém se preocupa com a quantidade de frango. É sempre na carne vermelha. Porque uma vez que você mitologiza alguma coisa, é um negócio impressionante. Como isso tabu, quase virando tabu. Cai pra poética, Amoroso. E aí sai do racional. Sai do racional e ninguém nem para dar uma pequena analisada. E esses caras, eles não queriam falar da carne. Eles escolheram a carne porque ela é polêmica. Eles queriam falar das análises que podem ser feitas em epidemiologia para chegar a resultados mais plausíveis. E no final, o que eles obtêm? 1.440 análises diferentes. Como é que existe tanta análise? Eu não sabia. Nessas 1.440, descarta algumas lá, porque dava valores absurdos. Eles descartam. Aí sobram... Aí já programa para fazer isso. Sobram 400 e poucas que deram um risco de morte aumentado para carne, para consumo de carne não significativo. 700 e poucas que deram um risco de morte diminuído para carne não significativo. Não significativo. Uma coisa que eu não coloquei no meu post lá, que é o seguinte... Em relação a P-valor, sabe se... acho que significativo em relação a P-valor. Acho que P era um padrão. Isso. Mas tá dando uma noção. Mas era um valor baixo, assim, tipo por exemplo. IMC da C. Mas não é assim, não tem efeito. 1,02 seria 2% de aumento de risco com o consumo de carne. Esse é não significativo. Sim. Então não é tipo... 0,99 significa 1% de diminuição do risco. Sim. Então, olha só, nos 300 e pouco que deram valor não significativo, na verdade, era valor nulo a não significativo. Olha que interessante isso, pessoal, presta atenção. Entre que é risco zero, seria o risco zero, sim, e algum risco, que não é significativo, 300 e poucos artigos. Abaixo de que é diminuição do risco, 700 e poucos. Não é 700 e poucos artigos, desculpa. 700 e poucos análises. 700 e poucas análises chegaram à conclusão que o risco diminuía. 300 e poucos chegaram à conclusão que o risco aumentava ou não alterava.
Lá, para não complicar no meu story, eu só coloquei que aumentava. Eu nem botei essa parte nula. 48 resultados dessas 1.440 análises, 48 acharam respostas significativas. Das 48 respostas significativas, 8 apresentaram risco aumentado de morte ao consumo de carne e 40 com risco diminuído de consumo de carne. Olha que maluquice que é o estudo epidemiológico. A conclusão dos autores é, se realmente, palavras minhas, interpretação, se realmente aquele artigo deles, trabalho, fosse avaliar o efeito da carne sobre o risco de morte por todas as causas, eles não separaram doença cardiovascular, etc, etc, por todas as causas, que está incluída a doença cardiovascular, por esta análise, é meio que como se fosse assim, a diferença significativa está a favor da carne. Ou seja, comer carne diminui o risco de morte. E se o cara quiser tendenciar, ele escolhe uma análise significativa dessas e produz o artigo com essa análise e fala aí, aumenta o risco de morte significativamente. O que de fato acontece hoje, amoroso? Aí eu vou dizer que, minha opinião, e isso está nas entrelinhas desse trabalho que eu li todo. O que acontece, não sei nem se está muito nas entrelinhas, é que eu falo entrelinhas, mas para mim, na verdade, está muito explícito lá. O que acontece é que os cientistas, eles torturam, manipulam até os dados que eles têm nas mãos, expurgarem, ou seja, excretarem, confessarem o que ele quer. Igual aquele livro lá do 1984, do George Orwell, que ele tortura o cara até o cara falar que ele quer. Eu quero que você... O momento de tortura é isso, né? Eu quero que você fale que você ama o grande irmão. Eu não amo o grande irmão. Agora, toma aqui. Toma tortura até fala assim, eu amo o grande irmão. Então, eu vou te torturar até você falar o que eu quero. Isso é muito feito na ciência epidemiológica. E se não falar... Eu posso não torturar, mas também jogar no lixo. Joga no lixo. E passar a fazer outra coisa. Eu te mato, se eu não te falar. Mato os dados. Eu te mato, acabou. Você está morto. Não deu o que eu quero, vou publicar. Exatamente. Então, a gente tem um problema muito grande de epidemiológico. E aí, a proposta desses autores, para resolver esse problema epidemiológico, é que esse tipo de análise seja feita. Como é que ele... trabalheira, isso aí não vai ser sistematizado. Tem um nome a análise, esqueci agora. O título do artigo é o nome da análise. Essa análise utiliza essas 1.000 e cacetadas de análises. Tá dentro dela. Então, se o cara pegou um programa... A proposta deles é pegar os dados, joga dentro do computador com todas essas variáveis possíveis. Joga aí nessa análise. E ele joga para fora o resultado. E aí, em vez de ficar... Vou analisar... Inteligência artificial isso aí já. Porque não é um programa mecânico, né? Inteligência artificial deve ser. Acho que sim. Eles falam isso lá jogar também. Em tudo, memória ruim, então não tô lembrando. São detalhes que eu não me apego. Sim. Porque tu não se apegou mesmo. Não me apeguei mesmo, porque eu tava preocupado com como é que ia ser. Primeiro, essa questão da tortura dos dados me interessou muito. Porque eu acho que Greenling é uma coisa de grelhar. Maneiro, né? Grelhando. É como se você estivesse mexendo na receita. Como é que eu vou fazer essa carne? Vou assar, vou cozinhar, vou botar sal, vou botar pimenta, vou botar manjericão, até ela ficar do sabor que eu quero. Sim. É mais ou menos isso. Então, eu vou mexer na receita do que eu tenho, com os ingredientes que eu tenho, até chegar no sabor que eu quero. Sim. Só quando chegar no sabor que eu quero, eu vou botar esse prato para as pessoas experimentarem. E isso vem acontecendo na ciência epidemiológica e a proposta deles é que os dados sejam analisados dessas 1.000 e porradas maneiras diferentes. Toda vez. E aí, a partir daí, você tem um resultado que é mais honesto. Eu acho muito difícil que isso comece o mais honesto é por moda, né? Porque você vê, você tem 8 que mostraram aumento do risco e 40 que diminuíram. Ali, para eles, na análise o que mais ocorreu vai ter que ser isso. É isso aí. E também não quer dizer que esteja certo. Não. Porque esses 8 podem ter dado mais fidedigno com a realidade. Não quer dizer que esteja certo. Olha a dificuldade. É muita dificuldade. Aí quando a galera fala, pode ser anti-intelectualismo, contra a ciência, não é não. É a dificuldade que é. Você não pode ter fé em ciência ou acreditar na ciência. Vai acreditar em outra coisa. Pô, você vai usá-la. Uma coisa muito importante no caso, não dá para a carne ela
uma hora ela faz mal e outra hora ela faz bem. Dá para ela ter uma pessoa que não se dá bem com carne e tem a pessoa que se dá bem com carne. Mas ela em si... em pessoas diferentes, mas ela em si não dá para... Dá para ela ser as duas coisas em função da resposta das pessoas, mas na média, e aí o que a ciência está mostrando é a média, não dá para ela ser uma média. Uma hora ela na média mata, outra hora na média ela não mata. Não dá. Não dá. Então, o número de indivíduos X... Isso é complicado. Esse negócio assim, você tem o livro do Gary Taubes, lá, da dieta cetogênica. Ele dá 2 exemplos de 2 mulheres, uma que teve que ir 100% para carnívora e a outra que teve que ir 100% para o veganismo. Ao longo da vida, que ela ia tendo, ela ajustava, de repente começava a se sentir mal, tira um negocinho aqui, teve uma que foi tirando tanto que a hora que ela só conseguiu ficar bem mesmo, depois de uma certa idade, com 50 e poucos anos de idade. Olha como é que até a estratégia alimentar, depois de tempo, eu já fiz ajustes. Isso realmente é muito relativo. Aí entra o Parmênides e Heráclito, né? Eu venho fazendo ajustes na minha ao longo do tempo. Agora eu tô com 50, eu já sei que eu vou ter que tomar cuidado, algumas coisas que não... Horário de comer. Talvez mude agora. Horário de comer, por exemplo. Eu podia jantar às 7 horas da noite e deitar para dormir 7h30. Eu podia jantar 9 e deitar 9h30. Agora não, tem que... a minha última refeição tem que ser 2, 3 horas da tarde para ir dormir às 6h30, 7 da noite. Eu tenho que ter uma refeição 3, 4 horas antes da hora que eu vou deitar para dormir. Independentemente da refeição. Claro, tem refeições... Aí tem tipos de alimentos que fazem mais mal e tem tipos de alimentos que fazem menos mal. Tem um monte de meandro. Mas, Amoroso, a gente foi para muito lugar. Está perto da hora de terminar. E a gente entrou rapidamente aqui na saciação e saciedade nos fatores que as influenciam. Eu falei da taxa de consumo. Aí eu estava falando da questão social, né? Se você come aqui sozinho. Quando você come com a família, com amigos, você tende a comer mais. Quem faz a comida. Se você come de frente de uma reunião com pessoas que você está vendo pela primeira vez, a tendência é você comer menos. Aí a gente poderia especular psicologicamente isso, para não fazer feio, para manter uma pose de, olha, eu como pouco, aí você não come doce. Quando você é criança, tua mãe faz a comida, você é obrigado a comer a besteira que ela faz ou não. Tem um monte de questão aí. Mais um recado que eu acho que ficou aqui muito forte, e que eu acho que eu até me empolguei, que é a questão de eu falar de algo que eu estou fazendo comigo. Você estuda o que você faz. Sabendo as minhas falhas. Hoje mesmo, quando eu sair daqui, eu vou almoçar, vou comer uma feijoada low carb total, que eu não boto a farofa, não boto arroz, boto o torresmo, gordurinha. Boto a gordurinha, vou botar lá bastante proteína e bastante gordura, né? Porque tem lá o todo pai, sábado daqui é a feijoada, já virou hábito da Alain. Já virou hábito a feijoada. É de lei, vai ali com a feijoada. É o hábito. Aí quando acabar a gravação da tarde, que é do segundo eu começo, eu vou encontrar os amigos e aí vai rolar uma cervejinha. Sim. Aí, em tese, isso seria uma falha, mas eu estou conseguindo manter meu peso tendo o meu concurso possível. Os cavalos... Não estou dizendo que eles estão dominados, não. Não tô com essa empáfia aqui. Para este fator, eles estão a maior parte do tempo dominados. Fator alimentação. Na pandemia eu escorreguei muito. Fiquei 4 quilos acima. Cheguei a 74 quilos. Há muito tempo que eu não chegava a 74 quilos. Baixei, agora eu não passo de 70 mais. Tenho vontade de passar para atender a minha senhora, mas se for a partir do treinamento com ganho de massa muscular, que é muito difícil, porque a gente não tem tempo para treinar o suficiente. Tem que se arregaçar e já não tem também saúde articular para isso. Não é só isso. Aí o tempo que eu teria que ficar lá, eu não estou tocando piano, eu não estou lendo. Uma merda. Porque tem gente que prefere treinar mesmo. Sim. Meu treino tem que ser o treino mais curto possível para sobrar tempo para outras coisas. É só a obrigação mesmo. É totalmente... vontade. O treino é um exercício cara, que eu sou obrigado a fazer essa racional. merda. Isso dá uma... Aí a gente termina esse episódio agora com aquilo que a gente quer levar para dentro da Sociedade Metamorfose, que é analisar essa questão do apetite pela via do treinamento, pela via da atividade física. Amoroso, a gente ficaria aqui até mais umas 2, 3 horas facilmente. Nem imaginávamos que ia tanto. Não. Mas acho que deu para dar uma pequena... pincelada filosófica. Insight, fazer pensar. Até saímos um pouquinho da filosofia agora, nessa segunda parte. Sim. Para poder falar um pouquinho da obesidade em si, aqui dentro. Interessante falar sobre isso aqui dentro. Sim. Mas acho que a gente precisa encerrar, porque deu mesmo a hora. Temos alguns segundos dentro do horário aqui, embora a gente saiba que o Juan, nosso amigo aqui, o técnico não seja tão radical. Mas eu vou deixar contigo a mensagem final aí, aquele pedido que tem que fazer para a galera...
para se inscrever no canal. Bom, é isso aí, meus amigos. Então, finalizando o episódio, espero que, talvez, se não deu para entender tudo, deu para dar um insight de fazer pensar, né, posteriormente. Volta lá no episódio, dá uma revisada, vê o que te interessa, o que não te interessa. Se tiver alguma dúvida, chama a gente nas redes sociais, faça perguntas. Ou até aqui mesmo no YouTube, lá embaixo, né? Deixe seu comentário, a pergunta ali a gente responde. Talvez demore um pouco ou não, a gente vendo, a gente responde. Mas a gente está trazendo formas de pensamento. Agora eu dei uma ideia para o nosso amigo Alan, que já que a gente jogou essa bomba, que era como foi uma coisa improvisada, né? Devido à falta do nosso amigo Gulu, a necessidade, deu a ideia para ele montar umas aulinhas para poder aí realmente explicar cada termo, os apetites, as coisas, e fazer a construção até gerar um entendimento mais acurado e não essa coisa beira de bar que a gente fez, né? Me botou para trabalhar mais. Botou para trabalhar. Então, agradeço bastante vocês aí. Curta, compartilha, joga em todos os grupos e vamos usar mais a nossa massa encefálica aqui com esses nossos, com essas nossas coisas que a gente vem trazendo aí para vocês. Então, muito obrigado, gente. Abraço, galera. Valeu.